Esse é o último episódio. Hoje nós estamos encerrando uma série aqui na nossa igreja, a série Roupa Suja. Ao longo desse mês de maio, nós nos propusemos estudar um pouquinho sobre algumas passagens bíblicas que têm uma temática de família. O tema que temos proposto para nós é o da roupa suja. E o que nós estamos querendo comunicar para você é que dentro da nossa casa, mais do que em qualquer outro ambiente, as nossas mazelas do coração e aquilo que nós somos é revelado de maneira muito mais preponderante. Nós conseguimos esconder os nossos pecados, os nossos vícios, conseguimos esconder, enfim, aquilo que somos de tudo e de todos, menos da nossa família, menos no ambiente doméstico. No ambiente doméstico parece que, enfim, as coisas vêm à tona, né? Parece que no ambiente doméstico a gente levanta a tampa do esgoto, daquilo que está dentro do nosso coração, e a gente percebe de maneira mais clara a nossa natureza caída, o nosso coração corrupto, o fato de que nós, de fato, temos pés de barro e, eventualmente, fazemos deliberadamente aquilo que desagrada ao Senhor. E isso, de maneira geral, ofende as pessoas que mais amamos, né? Aqueles que mais amamos estão dentro da nossa casa. E são justamente estes, aqueles que percebem e muitas vezes são as vítimas da nossa natureza pecaminosa. Por isso, ao longo desse mês, nós estamos tentando propor para você que a roupa suja de casa, ela não é lavada em casa, ela é lavada pelo Evangelho. É o Evangelho que lava a roupa suja dos nossos lares. É o Evangelho que trata as imperfeições das nossas famílias. É o Evangelho e o Senhor Jesus Cristo que sara e que cura tudo aquilo que nós encontramos de maneira muito explícita dentro dos nossos ambientes domésticos. Eu não vou fazer uma recapitulação de tudo aquilo que nós falamos, mas hoje eu quero lhes falar sobre aquilo que nós estamos chamando de a não família. Aquilo que é a não família. E para explicar esse título, eu preciso explicar para você um conceito teológico. Quando a gente entra no mundo da teologia e adentra os estudos, a chamada epistemologia cristã, a gente descobre que existem fundamentalmente duas maneiras de nós construirmos conhecimento teológico, ou construirmos doutrina cristã, ou construirmos eventualmente conhecimento de Deus, acerca não só de Deus, mas de nós mesmos e do mundo que está ao nosso redor. Duas maneiras. A primeira delas, nós chamamos de uma via catafática. Calma, o nome é difícil, mas o conceito é simples. O que é a via catafática? A via catafática, ela diz respeito ao fato de que nós construímos saber, especialmente sobre Deus, a partir de afirmações positivas. Por exemplo, quando eu afirmo o que Deus é, nós estamos trabalhando na via catafática, na via positiva. Quando, por exemplo, você lê na Bíblia, Deus é Espírito, Deus é luz, Deus é amor. Isso são afirmações catafáticas. Isso são afirmações positivas. Isso são afirmações que diretamente falam acerca de Deus. Deus é amor. Deus é Espírito, nos diz o apóstolo João, no capítulo 4, a partir do versículo 24. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Isso tudo é conhecimento de Deus que nos vem pela via da afirmação positiva. Mas existe um outro modelo, um outro movimento, um outro caminho de construir conhecimento teológico. E esse caminho é o caminho da via negativa. Se tem o caminho da via positiva, então deve ter um caminho da via negativa. E o caminho da via negativa, ele tenta trabalhar a ideia de que daquilo que Deus não é. Então eu tento definir Deus, eu tento definir o homem, eu tento definir a família, eu tento definir sociedade, eu tento definir aquilo que está perto de mim, tentando dizer o que não é. Isso é a chamada via negativa.
Então o que é a via negativa, por exemplo? Se a Bíblia diz que Deus é luz, então nós podemos dizer então que Deus não é treva, não são trevas. E inclusive é isso que o apóstolo João vai dizer. Deus é luz e nele não habita nenhuma treva. Se Deus é amor, então Deus, na sua natureza é amar. Então o ódio de Deus é alguma coisa que a gente precisa ponderar de maneira bastante criteriosa. Se Deus é luz, ele não é treva. Se Deus é espírito, então ele não é matéria. Isso é a via negativa. E talvez você esteja nesse momento assim pensando, boiei. Por que será que o pastor começou falando de epistemologia teológica? Porque acredite, nós somos assim. Existem estudos da neurociência que dizem que homens eles trabalham pela via catafática e mulheres trabalham pela via apofática. Então, por exemplo, eu chego para minha esposa e falo assim, amor, esta pessoa é feia. Então eu vou dar um exemplo aqui geral, porque já que estamos para a internet, eu falo assim, o Amaral, lembra do Amaral? Do atleta do Palmeiras? Eu falo, o Amaral é feio. A minha esposa, ela não vai dizer que o Amaral é feio. Isso é via catafática, é coisa de homem, direto. Sabe, homem é assim, direto. Mulher fala assim, não, ele não é bonito. Isso é a via apofática. Hoje, enquanto lhes prego, vou pregar um sermão que vai trabalhar justamente a chamada via apofática, a via negativa. Eu vou tentar lhes dizer o que é família, ao lhes dizer o que não é família. Eu vou tentar lhes definir um conceito bíblico de família, a partir daquilo que a palavra de Deus deixa muito claro o que não é família. E para a gente entender claramente tudo isso que nós estamos vendo nesse texto que a gente acabou de ler, a gente precisa entender eventualmente esse contexto. Como você sabe, nós estamos lidando aqui com o 6º dia da criação. Deus, depois que criou todas as coisas, ele decidiu então a avaliar a sua criação. Ele foi avaliando ao longo do processo, mas ele fez uma avaliação geral no final. Então, ao longo do processo, viu Deus, tudo quanto ele tinha feito no primeiro dia era bom. O pessoal que gosta aí de processos de avaliações nas empresas, esse negócio de feedback, não é do mundo corporativo, é da Bíblia. Deus avaliava o seu processo criativo. Ele fazia as coisas no primeiro dia. Viu Deus, pois, quando tudo fizera, era muito bom. Segundo dia, avalia o processo. Terceiro dia, avalia o processo. Quarto dia, avalia o processo. E sempre Deus dizia, é bom, é muito bom. Chegou no 6º dia, Deus avalia de maneira negativa. Ele falou, opa, para tudo. Avaliação 360. Porque é ele, Pai, Filho e Espírito Santo, então é 360, literalmente. E aí ele fala, não é bom. Ele sempre vem dizendo, é bom, é bom, é bom. Agora ele olha para a solidão do homem e diz, não é bom que o homem esteja só. Não é bom que o homem seja um agente singular na criação. A solidão, ela precisa ser vista como antinatural ao homem, porque se o homem foi criado à imagem e semelhança de um Deus que é uma comunidade, ele precisa viver em comunidade. Deus ele não está em comunidade, como alguns teólogos gostam de falar. Deus é uma comunidade eterna de amor entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se Deus é uma comunidade, aquele que foi criado à imagem e semelhança deste Deus, que é uma comunidade, ele só pode ser alguém destinado a viver em comunidade. Então, não é bom que ele esteja só. Não é bom que ele viva solitariamente. E então, resumindo a história, Deus, em primeiro lugar, traz todos os animais. E aí faz o Adão virar um zootecnista, um zoologista, um biólogo. Já percebeu o tanto de ciência que Adão teve que dominar para dar um nome aos animais? E aí ele traz todos os animais ao Adão
E Adão, então, ele dá nomes a todos os animais. E então o texto diz, o nome que o Adão deu, este seria o nome. Deus não ia nem questionar, não ia nem perguntar, mas por que a girafa é girafa? Porque peixe é peixe. Deus, aquele nome que o Adão desse, este seria o nome. O que esse texto está dizendo para a gente? Que Deus criou de fato o homem para governar sobre a criação. Para dominar sobre a criação. Domine, pois, ele, o homem, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem rente ao chão. Então Deus criou o homem para isso. Deus criou o homem para o domínio. Só que ele não consegue exercer esse domínio sem que ele tenha a sua auxiliadora. Nesse processo de dar nome a todos os animais, o Adão viu que ele sobrou, ficou de vela. Porque tinha lá o girafa e a girafa, tinha o elefante e a elefoa, tinha o leão e a leoa, e ele falou, eita, eu sobrei. Esse foi um exercício que deixou muito claro para Adão que ele estava só. Deixou muito claro para Adão que ele era um ser singular dentro da criação. Ele não tinha uma correspondência. E então Deus bota o Adão para dormir. O primeiro caso de anestesia geral da história. Ele toma uma costela do Adão, fecha o lugar com carne, e ele faz a mulher. E depois que ele traz a mulher, melhorado, o rascunho foi melhorado. E isso é verdade, a tradição rabínica ela diz que as mulheres elas são esses seres infinitamente mais complexos e mais refinados que nós homens, porque elas não foram criadas da matéria bruta do pó da terra, elas foram criadas de uma costela, que é um elemento mais refinado. O elemento que deu origem à mulher, ele é diferente do elemento que deu origem ao homem, dizem os rabinos. Por isso que mulheres são muito mais complexas e têm um movimento na sua constituição de muito mais refinamento. Os que são casados sabem do que nós estamos falando, do que eu estou falando. Homem, a gente fede, Fica muito clara a nossa constituição bruta, a nossa constituição masculina. Basta passar um dia sem um banho e o desodorante vencer. E aí fica muito claro que somos do pó da terra. A minha esposa, ela passa 24 horas dentro de um hospital, num plantão, atendendo gente. Ela volta para casa, ela ainda está cheirosa. E Deus celebra o primeiro casamento. Traz a mulher ao seu marido. E então ele celebra o casamento. E o homem celebra. Ele finalmente, ele diz assim, esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Encontrei uma contrapartida, um espelho. Embora ela seja completamente diferente de mim, é alguém que eu olho como quem olho para um espelho. É alguém igual a mim. Embora seja completamente diferente, é absolutamente igual. Até que, enfim, achei a minha correspondência. Achei a minha contrapartida. E aí, então, quero chamar a sua atenção para o fato de que até aqui, o autor bíblico, ele eventualmente, que a tradição diz que é Moisés, o autor bíblico, ele eventualmente se preocupou em até aqui narrar o que aconteceu. Então, o Moisés, ele se preocupou em narrar a cena. Então, Deus cria o Adão, chama os animaizinhos, traz para perto dele, o Adão viu que ele sobrou, aí Deus mesmo avalia sua criação e diz, opa, não é bom que o homem esteja só, eu sou um Deus plural, eles não podem viver em singularidade, então, para tudo. Deus faz o primeiro casamento. Olha comigo no versículo 24 de novo. Agora não é mais uma narrativa daquilo que aconteceu. Agora é um comentário. É um comentário editorial do autor. Agora é o autor bíblico explicando para nós a cena que ele acabou de narrar. E ele diz assim, por essa razão, porque Deus inventou o negócio de casamento, porque Deus é aquele que casa, porque Deus é aquele que
desenvolveu a família, porque Deus é aquele que criou esse negócio chamado família. Por essa razão, um homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. Ponto 1. Eles se deixará pai e mãe, ponto 1. Se unirá à sua mulher, ponto 2. E eles se tornarão uma só carne, ponto 3. Está aqui os 3 pontos do meu sermão de hoje. Isto é a definição bíblica de casamento. Poderíamos olhar uma miríade de textos bíblicos para tentar fundamentar uma definição do que seja casamento e família. Aqui está a definição bíblica. O que fundamentalmente é uma família? É deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e tornarem-se uma só carne. Isto é família. Agora, para a gente entender o que não é família, a gente precisa entender o que esse texto eventualmente está dizendo para nós. O que significa deixar pai e mãe? O que significa esse movimento de deixar pai e mãe? A minha resposta para você, ela é bastante simples. A gente poderia levantar pelo menos 3 elementos fundamentais que explicam essa expressão bíblica. Deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe significa um movimento de autonomia. Significa um movimento de autonomia, em primeiro lugar, autonomia afetiva. Antes de casar, o homem ou a mulher solteira, ela tem os seus afetos, ela tem a sua vida dirigida do ponto de vista afetivo ao seu contexto familiar, pai e mãe. A partir do momento que um jovem ele começa a dar passos em direção ao casamento, a primeira coisa que ele precisa fazer é deixar pai e mãe do ponto de vista afetivo. Dessa dependência afetiva. Desse movimento de ser alguém que tem que prestar contas de afeto para com o pai e com a mãe. Por exemplo, a menina solteira, é comum nos nossos dias, a menina solteira, ela pedir permissão para o papai, né, para namorar. Porque isso é legítimo. Porque ela, como solteira, ela deve isso ao seu pai. Os seus afetos são dirigidos ao seu pai, à sua família. A minha filha, ela vai casar com 40 anos. E como por enquanto eu só tenho uma, o pretendente vai ter que saber o Salmo 119 de cor. Em hebraico, porque é só uma. Se eu tivesse 2, aí eu deixaria em português. Mas como é só uma por enquanto, vai ter que ser em hebraico. Mas, brincadeiras à parte, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a gente vive numa época em que é muito fácil encontrar cristãos que já estão casados, que já têm certidão de casamento de papel passado, mas nunca deixaram pai e mãe. E vivem numa dependência emocional, psicológica da sua família anterior. Quero expandir isso. E o grande problema muitas vezes dessa situação não são os filhos que vão casar. É o pai e a mãe que não deixam o filho se tornar autônomo do ponto de vista afetivo, que não deixa o filho seguir o seu caminho, que não deixa o seu filho andar na sua direção de construir uma família. Nesse ponto aqui, meus irmãos, a minha experiência pastoral me diz que o problema não são os jovens que querem casar, o problema são os pais que não conseguem ver seus filhos dizendo: papai e mamãe, muito obrigado até aqui, mas a partir de agora eu vou andar. E aí o papai e a mamãe ficam ligando todo dia para o filho que casou. O papai e a mamãe ficam pedindo contas para saber se o filho ganha ou não ganha. Exercem uma opressão sobre os filhos e não permitem os seus filhos a serem conduzidos à maturidade, à autonomia. Eu estou aprendendo com a minha filha Antonella umas coisas sensacionais que antes eu só conhecia na teoria e na filosofia. Por exemplo, aquilo que eu vivia falando que maturidade e autonomia só pode ser fruto de liberdade, eu vivia defendendo isso até o dia que eu tive que deixar a minha filha entender que ela não podia ficar subindo nos negócios da casa, porque ela ia cair. E até um determinado momento, com a Antonella,
ela tinha mania de ficar se dependurando nas gavetas dos armários da casa. E aí a gente falava, Antonella, para de puxar a gaveta porque você vai cair. Para de puxar a gaveta porque você vai cair. E o que é que o pai quer fazer? A criança vai para a gaveta, você já... A minha esposa comprou trava de gaveteiro. Gastou uma fábula. Aí bota lá e o pai acha que está ajudando com isso. Bastou um tombo. E minha filha sabe que ela não pode mais se dependurar em tábua de gaveteiro. Bastou um. Eu fiquei olhando, eu falei, não, agora eu vou deixar. Eu já falei, eu já segurei, eu já botei trava, ela aprendeu a tirar a trava. Aí eu falei, não, tá bom. Maturidade não vem no contexto da liberdade? Filha, tá aí o armário da cozinha para você. Ela olhou para mim como quem diz, opa, tem alguma coisa errada. Ela engatou na gaveta, puxou, e no que puxou veio para trás. Foi um tombo, uma chorada, nunca mais. Você quer que o seu filho amadureça? Você quer que o seu filho ganhe autonomia? Deixa ele encarar a vida. Deixa ele cuidar do casamento dele. Os problemas do casamento do seu filho, senhor papai e senhora mamãe, são do seu filho. Para de querer se meter na vida conjugal do teu filho e da tua filha. Para de querer achar que você é o redentor do teu filho e da tua filha, porque você não é o redentor do teu filho e da tua filha. Existem famílias, como eu disse, que tem papel passado, tem aliança no dedo, fizeram o casamento na igreja, mas ainda não são famílias, porque não deixaram pai e mãe. Porque ainda não adquiriram essa estatura emocional, psicológica, para encarar a vida como adulto, como gente grande. Porque o papai e a mamãe ficam cercando, e aí não crescem, não amadurecem, não se tornam autônomos, não crescem nunca, são adultolescentes, casados, porque papai e mamãe não largam o osso. Deixa o teu filho passar um aperto, sim, no final do mês. Deixa teu filho, sim, correr atrás dos sonhos dele. Deixa teu filho tomar uma bronca do chefe, sim. Deixa teu filho experimentar, porque é no contexto da liberdade, meus irmãos, que surge a maturidade, que surge a autonomia. E enquanto você estiver cercando, enquanto eu não dei liberdade para minha filha Antonella, ela não aprendeu que ela não podia subir na gaveta. Eu tive que um dia falar, não, eu chego, parei. Faz, filha, toma, a gaveta está à sua disposição. Agora, Antonella, como madura nesse aspecto, ela sabe. Então a gaveta continua à sua disposição. O que ela faz? Ela diz, não, muito obrigado. Eu sei que eu vou tomar um tombo. Adquiriu uma maturidade numa determinada área da vida. Deixa teu filho ir, papai e mamãe. Filhinho, você precisa dizer, adeus, papai. Muito obrigado, mas eu preciso seguir a minha vida. Isso não é um movimento de rejeição, de rebeldia, de desonra. Isso é um movimento de gente adulta. Para de achar que papai e mamãe sempre vão bancar no final do mês o talão de cheque e o feijão com arroz, porque enquanto você achar que papai e mamãe vão estar lá para você... Meus irmãos, eu lhes falo isso de uma perspectiva de alguém que, acredite, começou a tratar coisas dentro do meu coração somente depois que os meus pais morreram, e acredite, eu saí de casa com 17 anos de idade. Para estudar, para ganhar a vida, para correr atrás dos meus sonhos. Mas só adulto, casado, e só depois que os meus pais já tinham morrido, eu comecei a tratar dentro do meu coração e da minha vida algumas coisas que eu comecei a ver, eita, eu acho que eu não sou uma família ainda totalmente, de maneira completa, autônoma com a minha mulher, porque tem um monte de coisa que eu ainda botava na conta dos meus pais. Um monte de decisão que eu tomava que eu precisava validar com papai e mamãe. Um monte de coisa que eu olhava e falava, eu acho que está errado. Deus precisou tirar meus pais de maneira trágica na minha vida para poder me conduzir à maturidade e uma série de outras coisas que eu nunca tinha desenvolvido maturidade. Deixar pai e mãe é um processo de autonomia afetivo, é um processo de autonomia material. Quem quer casar,
tem que conseguir pagar o feijão com arroz. Eu vou contar uma única história que eu contei para o pessoal da manhã, eu vou contar para vocês hoje. Está no YouTube, isso, não sei o que vai acontecer. Se eu for processado, a conta é de vocês. Fiz um casamento. De um casalzinho joia, simpático. E aí, dei o azar de ficar para a festa. Porque pastor, ele tem que fazer o casamento e ir embora. Até porque tá todo mundo esperando o pastor ir embora para tocar o funk. Na hora da festa. Tá todo mundo esperando o pastor ir embora para começar a tocar o axé, tocar os negócios lá da festa, da balada. Então, nesse casamento, eu dei o azar de ficar para a festa. E aí fiquei na festa e foi uma tragédia, porque me chamaram os pais, o pai do noivo e o pai da noiva me chamaram para eu ajudar no processo de distribuição da gravata na festa. Ô, pastor, vamos lá, porque aí você ajuda o pessoal a... Você está acostumado, né, a pedir dízimo do povo, então ajuda aí na gravata. Aí eu fui inventar de ajudar. Ajudei, foi super legal, uma brincadeira sadia, aquela coisa. Vamos abençoar aí os nossos jovens que acabaram de se casar, vão curtir a lua de mel, pelo menos vai ter um dinheiro aí para um sorvete no final do dia. E aí, então, foi lá os diáconos, né, o pai da noiva, o pai do noivo e o pastor na hora de fechar a coleta da contribuição, do culto. E aí fechamos a coleta e na hora o pai me tira um cartão e põe na sacola. E vira para mim com a cara mais deslavada e fala assim: pastor, isto é a apólice de seguro. Aí eu falei: como é que é? Ele falou: isso daqui é a apólice de seguro. Eu falei: eu quero dizer para você que eu acabei de me arrepender de ter feito o casamento do teu filho e da tua filha. Porque se o teu filho, para ser casado, precisa do teu cartão de crédito para viver, ele não está pronto para casar. E você não está pronto para deixar o teu filho casar. Se eu pudesse voltar atrás, eu desfaria toda a oração que eu fiz, a bênção que eu dei. Porque quem quer casar tem que pagar a conta. Enquanto papai e mamãe estiverem custeando, enquanto papai e mamãe estiverem lá botando quando não devem, os filhos não crescem, os filhos não amadurecem. Ah, pastor, e o que vai acontecer comigo? Uber. Trabalho, hora extra, corra atrás. Papai e mamãe correram atrás. Por que você não pode correr atrás? Eu estou aos enxames com jovens entrando no meu gabinete falando: pastor, me casa. Eu falei: eu não. Tu não consegue pagar o Big Mac da tua namorada, tu vai querer casar? Ah, pastor, mas de onde já se viu isso? Quem casa tem que ter autonomia material, autonomia afetiva, autonomia material, autonomia espiritual. E aqui eu quero falar sobre isso de maneira bastante criteriosa com vocês. Porque, meus irmãos, a palavra de Deus fala: quando o homem deixa pai e mãe, ele está deixando aquilo que nós chamamos de um guarda-chuva protetivo espiritual. Nós não cremos em cobertura espiritual aqui na Igreja Batista Urbana, inclusive entendemos que isso é uma heresia maldita para vilipendiar crentes incautos. Mas nós entendemos sim que dentro da casa pesa sobre o pai o pastoreio e a condução da espiritualidade do lar. E, meus irmãos, a minha experiência pastoral, ela tem me mostrado que quando os homens, eles tomam para si este papel de autonomia espiritual, eles tomam para si esse papel de fato, conduzir sua prole, conduzir sua esposa aos caminhos do Senhor, a resposta sempre é sensacional. E, infelizmente, o que nós vemos hoje em dia são mulheres que, por causa da mediocridade espiritual dos seus maridos, precisam assumir essa função de pastor e sacerdote da sua casa, e por causa disso capengam e sempre vão capengar. Porque quem foi chamado para fazer isso no lar, para conduzir a família a uma autonomia espiritual, foram os homens. E aí, dentro de casa, a mulher pode ser super piedosa, pode ser super crente, pode orar, ler a Bíblia todo dia. Não estou dizendo que isso não seja útil, é bom que seja assim. Mas tem alguma coisa, meus irmãos, que a minha experiência pastoral me diz que quando o homem, de fato, toma isso para si, entende como sua responsabilidade, os frutos são outros.
Uma mulher, quando ela faz isso, de fato, tem fruto. Não estou dizendo que é perfeito, que mulher não serve para isso. Não estou dizendo nada disso. Deus usa também irmãs de maneira violenta dentro da casa, quando homens são medíocres. Mas é outra coisa, meus irmãos, quando os líderes do lar, é outra coisa quando os maridos, os pais, eles tomam para si a responsabilidade de suas casas. É outra resposta, é outro tipo de espiritualidade que é vivido na casa. Não tem nada capengando, porque nós temos homens que de fato entenderam que quando eu vou casar, eu preciso me tornar autônomo espiritualmente. Deixar pai e mãe é um movimento de autonomia espiritual. Então, pai, marido, essa bola está conosco. As nossas mulheres, elas podem ajudar de uma maneira fantástica. Eu não tenho vergonha nenhuma de admitir que dentro da minha casa a pessoa mais piedosa é a minha esposa. Estou lhes pregando isso como prego para mim, preguei a semana inteira para mim. Mas a minha experiência pastoral me mostra que quando os homens tomam as rédeas da condução da vida espiritual da sua casa, os frutos são outros. Minha irmã, não se case com um homem que não vai te conduzir para perto de Deus. Não tenha a loucura de ponderar o futuro dos seus filhos com um homem que não vai levar os seus filhos aos pés da cruz. Isto é deixar pai e mãe, porque aí eu sou agora responsável por uma vida espiritual do lar. Eu deixo papai e mamãe afetivamente, eu deixo papai e mamãe materialmente, e deixo papai e mamãe espiritualmente. Eu me torno autônomo na minha vida espiritual. E agora, tenho uma família para cuidar. Isso é deixar pai e mãe. Eu sei que os olhos de vocês estão assim arregalados, porque eu sei que essa é uma área que é bastante sensível na nossa vida. Mas eu não vou deixar de tocar sensibilidades essa noite, simplesmente porque eu sei que eventualmente essa verdade que estou lhes pregando pode eventualmente incomodar você. Passei a semana inteira incomodado para pregar isso para você. Acredite, eu espero que isso incomode você, especialmente o homem. É deixar pai e mãe, mas é unir-se à sua esposa. Unir-se à sua esposa. E eu poderia aplicar isso das maneiras mais diversas possível nesse texto. Vou trabalhar uma coisa simples. O que é casamento? Deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa. O que é casamento? Uma união monogâmica e heterossexual. Uma união monogâmica e heterossexual. Vou repetir. Uma união monogâmica e heterossexual. No padrão de Deus, não existe família de pet, em primeiro lugar. Pai de pet, mãe de pet, não existe. E meus irmãos, lhes falo como alguém que tem um pet. Vocês sabem, eu tenho a Benta lá em casa, 48 quilos de pelo. Eu curto muito a Benta. Agora, se a Benta ficar doente de uma maneira irreversível, eu sacrifico a Benta. Mas, sem medo de ser feliz. Se minha filha ficar doente, eu vou até a última gota para lutar pela vida dela. Porque existe uma diferença ontológica entre a minha filha e a minha pet. E o problema é que os crentes hoje não conseguem enxergar o óbvio. Uma diferença ontológica entre um ser humano e um pet. Outro dia chegaram para mim e falaram assim: pastor, quando é que nós vamos ter um espaço pet na igreja batista urbana? Ah, pastor, porque é meio complicado, né, deixar o nosso pet em casa na hora do culto. Sabe o que eu respondi? Eu falei: se você não consegue ficar 3 horas, eu não tenho moral nenhuma, né, como pastor, porque para uma pessoa chegar para mim para falar isso na minha cara, é porque assim, o temor é 0, né? Aí eu virei e falei assim: se você não consegue ficar 3 horas distante do teu pet, deixar ele na tua casa, sei lá onde, preso numa árvore, sei lá o quê. Se você não consegue
você precisa rever o teu cristianismo, não é o teu relacionamento com o teu pet. É o teu cristianismo. E eu ouso dizer, eu tendo a pensar que você ainda não entendeu o que significa ser um cristão. E meus irmãos, eu não estou defendendo maus tratos aqui. Provérbios capítulo 22, ele é cabal. Ele diz que o homem justo, ele cuida bem de seus rebanhos. Ele cuida bem de seus animais. O homem justo, ele cuida bem dos seus animais. Lá em casa a gente paga uma ração cara para Benta que eu acho que não deveria. Mas se o homem justo cuida bem dos seus animais, tem que cuidar bem. Mas eu vejo cristãos hoje falando, eu sou pai de pet, sou mãe de pet. Pai de pet e mãe de pet é lá fora. Aqui, na Bíblia, pai e mãe é de gente. Porque existe uma diferença abissal entre um animal e um ser humano. Em segundo lugar, se unirá à sua mulher. Não é família, uniões homoafetivas. É uma relação monogâmica e heterossexual. E eu sei que eu estou tocando sensibilidades aqui. Meus irmãos, em primeiro lugar, família, quem diz o que não é nem a igreja e nem o Estado, porque família é anterior à igreja e ao Estado. Quem diz o que é família e quem diz qual a vocação da família é o Senhor, o Criador da família. O Estado, embora ele tenha tentado nos últimos anos ressignificar o que seja família, ressignificar a vocação da família, o Estado não pode dizer o que é isso. Família é anterior ao Estado. Família é anterior à igreja. Quem diz o que é família é Deus. Ah, pastor, então você está dizendo para mim que aqueles que vivem em relações homoafetivas devem viver lá fora, no Estado, de maneira completamente desprotegida do ponto de vista social. Não! Eu acho que o Estado precisa proteger todos os direitos sociais envolvidos numa relação homoafetiva. Só não chame aquilo de família, porque não é. Chama de união afetiva, chama de, união estável, mas não chama de casamento e não chama de família, porque Deus não chama isso de casamento e não chama isso de família. Quem diz o que é família, quem diz o que é casamento, é Deus. E só Ele pode desdizer. E eu garanto para você, Ele não vai desdizer. Porque passarão o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Pastor, você quer que os homossexuais então sejam queimados no fogo do inferno? Nada disso. Repito, acho que inclusive os direitos das relações homoafetivas lá fora precisam ser protegidos. Precisam ser resguardados. O direito da herança, o direito de compartilhamento de patrimônio, o direito de todas essas coisas lá fora, que seja resguardado. Vivemos num Estado laico. Aqui dentro, nos guiamos pela palavra de Deus. Família é homem, mulher e seus filhos. Em último lugar, deixará pai e mãe, unir-se-á à sua esposa, e eles se tornarão uma só carne. Deixa-me fazer um parêntese aqui, e eu quero mostrar para você uma frase que eu peguei na revista Crescer. O Samuca vai colocar lá para a gente. E essa frase ela é muito interessante, porque essa frase ela diz o seguinte, ela fala assim, ela diz, não se fazem mais comerciais de margarina como antigamente. Pai, mãe e filhos ao redor de uma farta mesa de café da manhã.
O modelo tradicional de família, que em 1995 correspondia a aproximadamente 58% das famílias brasileiras, passou para 42% na Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD, de 2015. Ou seja, formatos diferentes desse já são maioria. Olha o que é a revista. A revista que você compra para pegar umas ideiazinhas de atividade com seus filhos, é isso que eles estão dizendo. Mulheres sozinhas com filhos, pais divorciados que constituíram novas famílias, crianças adotadas por casais homoafetivos, entre outras, são algumas das configurações que vemos por aí cada vez mais. Lá fora. Deu para entender? Lá fora. Aqui dentro é deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa, e ambos serão uma só carne. Casais que não deixaram pai e mãe, embora às vezes tenham cara de família, não são uma não família. Casais que não se tornaram autônomos materialmente, espiritualmente, eles são uma não família, uma família incompleta. Casais que ainda não se modelaram a este modelo de Deus, de homem, mulher e filhos, são uma não família. E em último lugar, casais que não são uma só carne. E eu poderia aplicar, e a aplicação mais fundamental desse texto, dessa passagem, é a vida sexual do casal. Mas eu não quero falar mais do mesmo, porque todo mundo que vem para esse texto fala disso. Eles serão uma só carne. Então eles vão conjugar uma vida sexual e o casal casado desfruta da beleza e da intimidade sexual que há no casamento. Legítimo, bíblico, perfeito. Queria aprofundar isso daqui para vocês. Quando a palavra de Deus está dizendo que família é uma só carne, mais do que só intimidade sexual o texto está falando. O texto está falando de compartilhamento de propósitos. E meus irmãos, nós vivemos uma época em que as pessoas se casam e elas são meras sócias de patrimônio. São isso daqui que a gente acabou de ler. Elas se casam, mas não compartilham mais a vida. Elas são sócias de patrimônio. Eu fico casado na medida em que esse meu cônjuge não me atrapalha nos meus planos. Porque a partir do momento que atrapalhou minha carreira, a partir do momento que atrapalhou meus estudos, a partir do momento que atrapalhou minha empresa, atrapalhou seja o que for, meu patrimônio, não quero mais o meu casamento. Isto não é casamento. Às vezes tem aliança no dedo, às vezes está casado em comunhão parcial ou total de bens, mas ainda não se tornaram uma só carne, no sentido de compartilharem um único propósito de vida. E aprender isso é tão difícil num mundo tão egoísta como nós vivemos. Eu vou contar a minha história para você dizer que eu não estou aqui de cima para baixo. Como eu falei para vocês, eu saí com 17 anos de casa para estudar, para viver, para correr atrás da minha vida. Meu pai virou e falou assim: filhinho, o que o papai tinha para fazer por você, já fez, agora chegou a tua hora. Eu falei, beleza. Fui viver a vida. Saí de casa. Dos 17 aos 30 anos, eu fui um homem solteiro. Em outras palavras, por 13 anos, a minha vida foi sobre a minha vontade, os meus planos, aquilo que era interessante a mim. Eu não sabia o quão egoísta eu podia ser. E eu sempre me achei uma pessoa super generosa, não, reino de Deus, sabe, super de compartilhar e tal. Sempre me achei uma pessoa super assim, do reino. Mas por 13 anos da minha vida, a minha vida girava em torno de mim mesmo. Até o dia que eu aprendi essa lição assim, cheguei em casa, casado, as primeiras semanas de casado. Fui trabalhar, dei aula no seminário até tarde, cheguei em casa por volta de umas 10 e tralalá da noite, morrendo de fome. Aí cheguei em casa, cumprimentei a Bela, dei um beijinho nela e fui para a cozinha. Comecei a fazer lá a minha gororoba, minha gororoba de miojo. Que é aquela comida de recém-casado, só como porcaria, tá? Pai e mãe. Já estou avisando para não ficar frustrado. Recém-casado não gosta de sentar, cozinhar. Recém-casado só como porcaria. E aí eu fui lá comer porcaria. Estava eu lá fazendo meu miojo, fazendo as minhas coisas e tudo mais, incrementando meu miojo com coisas enlatadas e etc. De repente entra a Isabela na cozinha do apartamento e fala assim: ué, fez para mim? Aí eu virei para ela e falei: e tem que fazer?
Porque por 13 anos, meus irmãos, até a refeição eu não sabia compartilhar mais. Aí vem Deus e diz assim, não, para com tudo aí. Ser casado é compartilhar a vida. É compartilhar o arroz e feijão, é compartilhar o propósito, é compartilhar a caminhada, é compartilhar a vitória, é compartilhar a dor. É uma vida compartilhada. Não é só compartilhar uma cama, é compartilhar uma vida. É ter tudo em comum. Isso é ser uma só carne. Então casais hoje, cristãos, estão casados. Mas eles são só sócios de um patrimônio, porque mais nada eles compartilham. E meus irmãos, a minha experiência pastoral me mostra que aqui é onde é o ponto nevrálgico de casamentos cristãos. Porque até que é fácil. Agora, falou que eu preciso segurar o meu doutorado porque minha esposa vai engravidar, e aí pega. Eu preciso segurar um movimento da casa, uma viagem, porque a gente precisa se dedicar à compra de uma determinada coisa, aí pega. Eu preciso submeter os meus planos a uma vida compartilhada e conjugada, aí pega. Casais que não são uma só carne, eles são um não casal também. É deixar pai e mãe, unir-se a sua esposa, e eles serão uma só carne. Meus irmãos, se eu parasse esse sermão aqui, neste ponto, eu teria pregado um dos sermões mais moralistas que eu já preguei na minha vida. E eu não quero encerrar essa série dessa forma. Porque se eu terminasse aqui, eu desceria essa escada desse púlpito e estaria tão frustrado quanto você está se sentindo agora, porque você deve estar se perguntando, entendi, pastor, tudo bonito isso que você falou, mas como é que isso se torna real, palpável? Tudo isso que você falou, lindo, pastor. Essa série, maravilhosa. Mas é uma série que, eventualmente, me apresentou um padrão tão alto, que às vezes é até difícil até buscar, até querer esse negócio. Quero encerrar essa série trazendo um pensamento de um rabino chamado Jonathan Sacks. E Jonathan Sacks, ele traz uma ilustração belíssima em um de seus livros, que ele vai falar de família como a arte de ser argila mole. De ser aquela argila que o oleiro pega e põe em cima do seu prato mecânico, e ela ainda é mole, e ela vai sendo modelada por um toque suave, por uma mão adestrada. Se eu e você, diz o Jonathan Sacks, um dia pegássemos essa argila mole, a gente não ia conseguir fazer nada com ela. Mas uma mão adestrada, uma mão sábia, ele consegue pegar aquela argila mole e consegue transformar em algo belo. Só que continua o Jonathan Sacks dizendo que o problema disso tudo é que a vida ela tem esse poder de endurecer e enrijecer a argila. De tornar a argila dura. O nosso coração é duro, é egoísta. O nosso coração é adúltero. O nosso coração é lascivo. O nosso coração é isso. E aí a vida e as agruas da vida, elas vão nos endurecendo, nos enrijecendo. Até o ponto que a gente precisa do tratamento desse Deus bom, que tem mãos habilidosas, mas que eventualmente ele precisa quebrar o jarro para refazer, para remodelar. Então eu vim dizer para você que tudo que foi dito nessa série, sobre a sua família, sobre a minha família, sobre o seu casamento, sobre o meu casamento, se você tentar levar ao pé da letra, você não vai conseguir. Se você quiser fazer isso se tornar prático na sua vida, pelo seu próprio esforço, você não vai conseguir. Porque nós precisamos nos entregar como argila mole e falar, Senhor, modela. E se precisar, se eu já estou duro o suficiente para precisar quebrar e arrebentar para recomeçar, que seja assim.
Porque é melhor ser uma argila mole nas mãos de um Deus sábio, de um oleiro sábio, que sabe para onde Ele está modelando, do que ser um vaso duro, torto e inútil. Por isso, eu quero terminar convidando você a olhar para Jesus. Aquele que disse assim: Senhor, me quebra, me arrebenta, para que nenhum deles precisem ser arrebentados. Eu recebo o golpe que quebra a argila dura. Eu recebo na cruz a maldição que quebra corações duros. Para que quando um filho de Deus for encontrado pelo Pai, ele possa ser uma argila mole. Por isso eu vim dizer para você, tudo aquilo que nós refletimos tem um ponto final simples. Só se torna prático se a gente quebra a nossa dura serviço. Se a gente vai para Jesus e fala assim: Jesus, eu não consigo, mas eu sei que tu consegues. Eu sei que tu podes operar isso no meu coração, na minha família, no meu casamento, nos meus relacionamentos. Eu sei que tu podes transformar essa argila dura, esse barro sem forma, em algo belo, que honra o teu nome e que faz com que a gente desfrute das tuas bênçãos. Por isso, minha mensagem para você não é uma mensagem moralista, mas uma mensagem sobre Jesus que pode fazer isso. Não sou eu como seu pastor, não é o presbitério dessa igreja, não é você pelo seu esforço religioso, não é o quão generoso você é com a igreja ou deixa de ser. É sobre o encontro com Jesus. Se Jesus entrar na minha e na sua casa, a roupa suja, ela é verdadeiramente lavada. Se Jesus entrar na minha e na sua casa, a roupa suja, ela recebe o tratamento que ela precisa receber. E aí a gente começa a caminhar, em graça e em bondade. Abaixe sua cabeça e vamos orar. Obrigado, Deus bendito. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua graça. E Pai, precisamos ser argila mole, nos colocar nas tuas mãos como argila mole. Precisamos nos colocar nas tuas mãos, pedindo que o Senhor faça com o teu toque, suave, sábio, adestrado, que o Senhor transforme a nossa vida em algo bom. Por isso, hoje vem nos visitar, Senhor. Visita as nossas casas, visita os nossos casamentos. Pai, se hoje há algum coração que precisa ser quebrado aqui hoje, se há alguma argila dura que precisa ser desfeita, Pai, sopra o teu Espírito quebrando esses corações duros. Que haja um verdadeiro encontro transformador com o Senhor Jesus essa noite. Que haja operação do teu Espírito. Que haja transformação das nossas casas, dos nossos relacionamentos com os nossos filhos, dos nossos casamentos, das nossas relações e propósitos conjugais. Pai, nos visita. Precisamos colocar nas tuas mãos as nossas roupas sujas, confiando que o sangue do Senhor Jesus Cristo já as lavou, confiando que Jesus já recebeu o golpe duro da tua ira, para que a gente possa ser tratado e transformado. Que a tua boa mão seja aquela que nos conduz, que a tua boa mão nos visite em graça, e que o teu Espírito opere de maneira preciosa. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém.